Então, como a gente sempre faz uma vez por mês, nós trabalhamos na universidade religiosa. E há algum tempo já nós estamos trabalhando aquela que é a maior religião do planeta, o cristianismo, que tem mais de 2 bilhões de fiéis. O cristianismo tem um livro sagrado, que é a Bíblia, que vem do livro de livros, que quer dizer um conjunto de livros. São 73 livros na Bíblia católica e 66 na Bíblia protestante evangélica. E essa Bíblia, esses livros, esses 66 ou 73 livros, são divididos em Antigo e Novo Testamento. A divergência no número de livros está no Antigo Testamento entre católicos e protestantes. Os católicos têm 46 livros, os protestantes só têm 9. E por que isso aconteceu? Porque os protestantes só admitiram como livros revelados por Deus os livros que estavam no cânone judaico dos judeus. Os judeus não admitiam escritos do Antigo Testamento que tivessem sido executados em outra língua que não é hebraico ou aramaico. Então, tem 7 livros que foram escritos em grego de judeus da diáspora e os católicos admitem como livros revelados por Deus que a comunidade cristã primitiva já utilizava nos seus cultos e rituais, nas suas reuniões. Os católicos admitem esse livro. No Novo Testamento, praticamente o primeiro foi escrito em grego, era a língua mais popular, a língua intelectual daquela época, junto com posteriormente o latim. O latim vai se tornar predominante mais a partir da Idade Média, quando a Igreja se torna a principal instituição da Europa, a Igreja Católica, e aí ela vai colocar o latim como língua oficial da Igreja. Hoje é uma língua morta, uma língua que não continua a ser executada, e por isso tem o seu plano, a sua estrutura fixa, não muda com o tempo. Ela é usada para os discursos oficiais da Igreja Católica, o latim. Mas voltando aqui, hoje vamos falar sobre não o Antigo Testamento, onde há divergência entre os cristãos católicos e protestantes, mas sobre o Novo Testamento, que tem 27 livros, tanto para católicos quanto para protestantes. Esses 27 livros, nós temos 4 evangelhos. O evangelho vem do grego, significa boa nova, boa notícia. A boa notícia que Jesus veio trazer ao mundo é a boa notícia da salvação do perdão dos pecados. São 4 evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos, Lucas e João. E os Atos dos Apóstolos, que é o que nós vamos falar aqui hoje. Os Atos dos Apóstolos teria sido a tradição também de Lucas. Lucas escreveu o Evangelho e também os Atos dos Apóstolos. E teria sido um discípulo de Paulo, ele teria sido médico, um sujeito versado de uma grande cultura, conhecedor do grego, do latim, do Império Romano e do contexto histórico e cultural naquela época. Lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, nós temos um episódio que é o episódio do primeiro mártir cristão, que é o Estevão, o diácono. Diácono também é uma palavra de origem grega, significa servo, servidor. O diácono é aquele que nos rituais, segundo a tradição, e depois segundo também o catolicismo, é mais antigo, são 3 graus da ordem. E o diaconato, o presbiterato e o episcopado. O diaconato é o primeiro grau da ordem, é para o serviço. O diácono é aquele que realizava os serviços ali nos rituais religiosos. Ele geralmente ministrava o ritual nos rituais do batizado, os casamentos, ministrava também a pregação. Inclusive o Estevão era famoso por conta da sua grande capacidade oratória, retórica, de pregação, de converter as pessoas, e por conta disso, a quantidade de pessoas que ele convertia acabou incomodando, principalmente os judeus daquela época, que resolveram prendê-lo e julgá-lo. Ele foi acusado de blasfêmia, de blasfemar contra o Deus de Israel, porque ele pregava o Deus de Jesus Cristo. Não que divergia, mas que falava que Jesus seria o complemento e a concretização do Antigo Testamento. As revelações e profecias do Antigo Testamento se concretizariam, teriam concretizado na pessoa de Jesus. Então, lá em Atos 6 nós temos esse episódio, o Estevão, que é um diácono, que significa servo, servidor, aquele que serve no culto, nos rituais cristãos da igreja primitiva. Nós temos o presbiterato, que é o que ministra ali, geralmente,
a própria Eucaristia. A Eucaristia significa obrigado, que é a missa dos católicos, ou o ritual de persona Christi, ele preside geralmente o ritual da transubstanciação do pão e do vinho, corpo e sangue de Cristo, no ritual da ceia. E esse é o presbítero episcopo, significa ancião, é aquele que presidia a igreja de uma determinada localidade, de uma determinada região. O último grau da ordem, o episcopo tem o grau do diaconato presbiterário, pode celebrar, pode realizar todos os rituais do diácono, mas a função principal do bispo, do episcopo, do ancião, é administrar a igreja local de uma determinada região. Então, Estevão, diácono de língua grega da igreja inicial, é o primeiro mártir cristão. O que significa mártir, vocês sabem? Mártir. Alguém que morreu pela fé. Nós temos hoje muitos cristãos pregando aí que o Deus de Jesus Cristo é um Deus que vai trazer sua bênção para a sua vida. Paz, prosperidade, sucesso. Não é essa condição no antigo não, né? Está na igreja primitiva não. Todos os primeiros cristãos, especialmente os apóstolos, com exceção de João, foram mártires, ou seja, foram assassinados por defender a fé em Jesus Cristo. Então, o cristão tem que pegar sua cruz para seguir Jesus, tem que abandonar tudo para seguir Jesus. E, nesse segmento, ao seguir Jesus, ele não vai ter uma vida de bênção, de prosperidade, de bom. Pelo contrário, vai ter uma vida de dor e sofrimento, que ele será perseguido assim como Jesus foi. Uma perseguição que vai chegar, muitas vezes, à radicalidade, a morte, de ser assassinado, de ser morto por defender a fé em Jesus. Foi isso que aconteceu com Estevão, foi isso que aconteceu com os apóstolos, com exceção de João. Dos 12, nós temos Judas, que segundo a tradição foi suicidado, e João, que morre de velhice. Os outros 10 apóstolos, todos foram assassinados. E mesmo os apóstolos posteriores, como Paulo, abortivo, Paulo também teria sido assassinado, regulado pelo Império Romano. Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo. André teria sido crucificado em forma de X. Outro teria sido esfolado vivo. O Estevão foi apedrejado até a morte. Então, era um poderoso debatedor, também era mestre na retórica, na oratória, na arte de falar bem, conseguia convencer as pessoas e fazê-las se converter ao cristianismo. Em sua fala, ele era um bom fala, ele acabou sendo julgado aí pelo Sinédrio. O Sinédrio, que era uma espécie de Supremo Tribunal Federal da religião judaica em Jerusalém, está registrado entre os Atos dos Apóstolos. Suas últimas palavras, antes de ser apedrejado até a morte, e por blasfêmia, ou seja, por falar mal de Deus, por defender um Deus que não seria o Deus dos judeus, mas é o Deus de Jesus, que seria o Deus dos judeus com uma complementação da figura de Jesus, que é o Filho de Deus. Então, por blasfêmia, isso é uma súplica a Deus para que não considere seus executores culpados de pecado. Então, ele segue Jesus. Jesus, no alto da cruz, ele vai e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus fala que aqueles que o mataram não sabem o que estavam fazendo. Estavam fazendo aquilo na ignorância, ou seja, estavam fazendo mal por desconhecimento. Se soubesse que Jesus era o Filho de Deus, ele jamais faria. Fizeram por ignorância, então, para Deus perdoá-los daquele pecado. A mesma coisa faz Estevão. Ele vai falar o seguinte, para Deus, não considera esse pecado, não deve conta, os perdoa. Então, isso mostra um dos principais atributos do cristianismo, que é o perdão e a misericórdia. Você perdoar e ter misericórdia, inclusive daqueles que te perseguem, daqueles que te matam. Então não é bandido bom, é bandido morto. Pelo contrário, é perdão, misericórdia. E é a possibilidade que as pessoas possam se refazer, possam repensar a sua vida, se converterem, mudar de rumo, fazer a metanoia, ou seja, a conversão, a mudança de vida. Então, o verdadeiro cristão não é aquele que quer a morte do seu inimigo, do seu adversário, mas pelo contrário, quer que seu inimigo e seu adversário mude de vida e compreenda que viver conforme a vontade de Deus, dos valores cristãos, é muito superior a viver da forma como Deus vive. Então, ele pede para que os
depois dele fossem perdoados, que não fosse levado em conta esse pecado deles de apedrejar. E entre os executores de Estevão estava Saulo, que depois vira Paulo, o principal apóstolo cristão. Se o cristianismo hoje é a maior religião do planeta, é graças a Paulo. Porque dos 10 apóstolos que sobra, dos 11, né, perdidos, depois eles elegem outro no lugar de Judas, mas desses 12, praticamente nenhum vai expandir de forma considerável o cristianismo para além do mundo judeu, para além do judaísmo daquela época. Paulo vai levar o cristianismo aos gentios, aos pagãos, aqueles que não tinham conhecimento algum da religião judaica. Ele é o maior autor do Novo Testamento, são 27 livros do Novo Testamento, 13 ou 14 cartas ou livros são de Paulo, nosso livro do Novo Testamento, foi responsável por levar o cristianismo para o mundo. Inclusive por pegar o cristianismo e deturpar o cristianismo inicial do próprio Jesus Cristo, segundo alguns estudiosos. Ele estava lá, ajudou, não tacou pedra, mas ele ficou vigiando os mandos, porque o ritual era o seguinte, segundo a lei mosaica: alguém acusado de blasfêmia é condenado à morte pelo apedrejamento. Então você tinha que tirar sua túnica para poder fazer o ritual da pedrada, né? Tacar pedra no caboclo. E aí o Saulo, que depois vira Paulo, depois da conversão, ele vai para Damasco para perseguir mais cristãos, para matar mais cristãos, porque era um líder fariseu dos judeus. Nesse caminho, ele está de cavalo, Jesus aparece para ele. E ele cai no cavalo, fica cego, depois se converte. Muda de nome de Saulo para Paulo. Paulo significa pequeno, menor dos apóstolos. Mas mesmo assim, o mais importante para a expansão do cristianismo. Então, os mantos dos que se adiantam para apedrejá-lo são guardados aí por um cidadão romano de nome Saulo, que se converteria depois por Paulo, ao cristianismo, e mudaria o nome para Paulo. Os pecados de Saulo no início da sua vida são assim contrastados com a devoção dos primeiros mártires cristãos. Então, Saulo, um pecador, um assassino de cristãos, um criminoso, depois se converte, se torna o principal propagador da fé de Jesus Cristo. Então, isso mostra que as pessoas, mesmo sendo do mal em um determinado momento da vida, elas podem mudar. Mesmo sendo criminosas, elas podem se converter. Então, era isso que Jesus, com a sua pregação, queria. Queria a conversão dos pecadores. Não veio para exterminar os pecadores, mas para tratá-los como médico e ajudá-los na sua conversão, na sua mudança de vida, para que assim eles se convertessem e vivessem conforme a vontade de Deus. Mas hoje há um deturpamento total da mensagem cristã. Um deturpamento sem precedentes. Pessoas que não estudam de fato, não conseguem compreender o texto bíblico, qual era a vontade de Deus. O Deus Jesus Cristo não é um Deus que prega prosperidade, sucesso, felicidade. Pelo contrário, seguir Jesus Cristo vai ser um caminho de dor e sofrimento, mas a alegria do cristão não está nesse mundo, e não está nas alegrias deste mundo, mas está em Deus, na graça de Deus. Assim como também a aparentemente derrota do cristão ao viver de forma sofrida nesse mundo não é nada perto da glória eterna que ele vai alcançar na vida vindoura, que é a vida após a morte. E outra coisa, Jesus jamais quis, ou jamais pregou que bandido bom é bandido bom. Pelo contrário, bandido bom é aquele que se converte, muda de vida e passa a viver conforme a vontade dele. Deus. Tipo, tem muito filme de bandido que depois sai do crime e... Exatamente. E as pessoas, esse trecho aqui, junto com o próprio Jesus, mostra o seguinte: Jesus na cruz, lá, ao falar, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Muitos bandidos estão nessa vida porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não tomaram consciência do mal que estão provocando. Pode ser que em algum momento na vida deles vão se arrepender, vão mudar de vida e se tornar grandes pessoas. É possível acontecer isso. E Jesus Cristo acreditava nisso, nesse poder da humanidade se transformar, não para o mal, mas para o bem, transformar do mal para o bem. Eu conheço uma pessoa que ele praticou um assalto, ele levou um tiro, de fuzil na perna, ele perdeu a perna, e depois disso ele virou empresário, ele se converteu. Quando eu ia para a igreja, eu até via ele. Então, muita gente acontece isso, né? Se converte e depois ele se torna um tirano.
Porque aí ele passa a condenar pessoas que estão fazendo o que ele fazia. Sem perceber que, se você for cristão de fato, foi graças à graça de Deus que você conseguiu isso. E por conta disso você tem que também enxergar o outro que está naquela condição cultural que você estava, como alguém passível de também passar por esse processo de conversão, né? De mudança, que é possível. A mensagem de Jesus Cristo é essa fé na humanidade, na capacidade do ser humano de mudar de vida e viver conforme o bem. Beleza? Entenderam? Eu quero